Graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Se você é novo por aqui, nova por aqui, curta. Se ainda não for inscrito, inscreva-se, ative o sino de notificações para ser avisado sempre que novidades forem postadas em nosso canal. E também comente. Os comentários são muito importantes. Estamos estudando o livro de Provérbios. Nesse episódio, analisaremos o capítulo 2 e continuaremos colhendo o que Salomão pensava sobre a verdadeira sabedoria. Ele deixa muito claro que a verdadeira sabedoria transcende a esse mundo, inclusive no que diz respeito à sua origem. Bom, nós leremos daqui a pouco o capítulo de número 2. Pegue seu livro, sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e já voltamos. Bacana! Vamos então para a leitura do capítulo 2, a excelência da sabedoria. Aqui leremos 10 versículos, 10 provérbios de Salomão, todos eles tratando do mesmo tema. Como vemos no título deste capítulo, sugerido pela Almeida Revista e Atualizada, falaremos mais um pouco sobre a importância da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes comigo os meus mandamentos. Bom, já para não perder tempo, Salomão fala a todo aquele que quiser aprender com ele. E ele afirma a todo aquele que aceitar a sua palavra, escutar os conselhos do sábio, aquele que esconder em si esses mandamentos, essa sabedoria. Aqui a palavra a qual foi traduzida por esconder, ela na verdade traz a ideia de guardar no mais profundo do ser, a ideia de valorizar, é a postura que se deve ter quando se encontra um grande tesouro. Essa é a ideia de Salomão sobre a sabedoria, que ela é um grande tesouro. Um tesouro que precisa ser valorizado, um tesouro que não deve ser desprezado. Ele sabia da importância, ao encontrarmos a sabedoria, de a tratarmos com estima, de a considerarmos em seu alto valor. Isso é muito interessante porque já me deparei com muitas pessoas que desprezam todo tipo de conselho, que se indispõem ao diálogo, se indispõem a ouvir o pensamento do outro, a ideia do outro. É um mundo cheio de gente, repleta de opinião, mas sem capacidade de considerar o outro, de ouvir o outro, de prestar atenção no pensamento do outro. E muitas vezes na cultura não oriental, esse mundo ocidental que desvaloriza o idoso, que desvaloriza aquele que tem experiência de vida, muitas vezes desvaloriza o professor, o mestre. Nem sempre a sabedoria é acolhida, nem sempre a sabedoria é valorizada. Por isso, nesse capítulo, o 2, Salomão começa dizendo que quando encontramos a sabedoria, precisamos valorizá-la.
Quando encontramos a sabedoria, precisamos ouvi-la, escondê-la, guardá-la dentro de nós. Tem gente que lê um livro e não consegue prestar atenção em nada, reter nada. Gasta 2, 3 horas lendo um livro e ao final nada se reteve. Gente que escuta, por exemplo, um episódio como esse e nada retém. Passa meia hora, 1 hora, ouvindo uma pessoa, conversando e aprende, né? Na atualidade se aprende a não prestar atenção, a não ouvir corretamente. Isso é perigoso. Tem muita gente que desaprendeu a aprender. Muita gente que perde a chance de aprender. Perde a chance. Está em uma sala de aula sem prestar a devida atenção. Está em uma palestra importante sem prestar a devida atenção. Com um livro aberto sem prestar a devida atenção. Sem nenhuma intenção de colher os tesouros encontrados ali. É preciso guardar no mais profundo do coração, não naquele sentido de no fundo da gaveta, perdido e esquecido, mas é preciso colocar no centro do ser. É preciso aprender a apreender, a reservar em si tudo que é bom, toda informação importante. Ele continua dizendo, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento. É justamente isso. Aprender a ficar atento, desenvolver a capacidade de ouvir. Isso é muito importante. Desenvolver a capacidade de observar. Desenvolver a capacidade de ser um aprendiz nessa vida. Tem muita gente que se considera mestre, sabe tudo, mas na verdade nada sabe. Muita gente arrogante, prepotente, muita gente viajando na psicose da onisciência, mas nada sabe. Quando você já se promove a sabe tudo, você perde a oportunidade de continuar aprendendo e se aprimorando. Uma coisa que quem quer desenvolver sabedoria precisa também aceitar desenvolver é a audição. Prestar atenção, manter o foco. Ler uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Assistir um episódio como esse, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Para que o conhecimento seja guardado dentro de si. Então, é preciso aprender a fazer o ouvido atento à sabedoria. É preciso aprender a inclinar o coração ao entendimento. E aqui é uma poesia maravilhosa. Ele utiliza da poesia para dizer que o nosso coração precisa se apaixonar pela oportunidade de entender, se apaixonar por saber, se apaixonar pela oportunidade de conhecer. Essa precisa ser uma grande paixão em nossa vida. Precisamos se apaixonar, nos apaixonar pela oportunidade de aprender, de entender. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Aqui ele fala de todo o empenho daquele que quer encontrar a sabedoria. Ele deve clamar
por inteligência. Ele deve gritar em busca de entendimento. Veja, esse homem que foi o mais sábio de seu tempo, começa seu livro nos aconselhando a buscarmos conhecimento e sabedoria com todas as nossas forças, com toda a nossa determinação. As pessoas são tão preguiçosas quando se trata de aprender. Elas querem que tudo seja muito rápido, elas querem que tudo seja muito fácil, elas querem aprender com o menor esforço possível, elas querem dedicar o mínimo de tempo possível. Mas Salomão fala que esse não é um caminho no qual você deverá gastar pouco tempo, aplicar pequena força. Esse não é um caminho no qual você poderá ou deverá ou permitirá que sentimentos avessos, inversos, sentimentos de raiva, ódio te acompanhem. Já conheci tanta gente com raiva de uma matéria. Eu tenho raiva de ciências. Eu tenho ódio de matemática. Muitas vezes, essas reações a determinadas disciplinas, elas são construídas a partir de um péssimo relacionamento com algum professor, ou de repente, só revelam a necessidade de estudar um pouco mais. Nem tudo será fácil para a gente. Conhecimento não será sempre fácil de ser adquirido. Por isso ele fala de muito empenho, por isso ele fala de clamar, por isso ele fala de gritar, por isso ele fala de buscar, buscar como quem busca a prata, buscar como quem busca tesouros escondidos. Que metáfora maravilhosa! Aprender é encontrar tesouros. Se você já assistiu a algum filme de pirata ou de caçadores de tesouros, você já deve ter acompanhado nesses filmes o empenho de quem deseja encontrá-los. Existem filmes em que os personagens protagonistas atravessam o mundo, atravessam florestas, rios, são capazes de enfrentar perigos e adversidades para encontrarem os tesouros perdidos. Conhecimento e sabedoria são tesouros. Conhecimento, sabedoria, entendimento são tesouros. Busque, empenhe. Se você está em época escolar, universitária, de repente fazendo mestrado, doutorado, algum curso técnico, não importa. Se empenhe. Não espere que você aprenda tudo muito fácil, de mão beijada. Se empenhe. Poucas pessoas têm essa mente fotográfica, esse QI elevadíssimo, possui facilidade de assimilação instantânea. A maioria de nós, pobres mortais, precisamos clamar por inteligência. A maioria de nós precisa gritar por entendimento. A maioria de nós precisa buscar a sabedoria como se ela fosse tesouro escondido, como se ela fosse ouro, valiosa. Considere. Aprender, entender, conhecer como um tesouro. E se empenhe bastante. Seja determinado, seja persistente. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, quanto mais fome de saber você tiver, mais na direção de Deus você irá. Isso é muito interessante. Existem muitas histórias de cientistas que, determinados em suas pesquisas e aprofundando em seus estudos, chegam à conclusão da existência de Deus. O sujeito está estudando as estrelas, o corpo humano,
e chega à conclusão de que Deus existe, porque ele se depara com tamanha perfeição, ele se depara com a arquitetura daquilo que ele pesquisa e percebe o quanto ela é grandiosa, que sua conclusão é única. Nada é fruto do acaso. Nada aconteceu por acidente. Mas na perfeição das coisas que foram criadas, está revelada a inteligência de um Criador maior que sua criação. Então, se você permitir que o desejo por aprender e entender cresça cada vez mais em você, você sentirá também desejo de saber sobre Deus, de entender sobre Deus. E a sua espiritualidade será revigorada, renovada, a sua religiosidade será fortalecida. E aí ele continua, lembre-se que é um sábio devoto, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É muito bacana essa constatação de Salomão, porque aqui ele nos informa que Deus é o Criador da própria sabedoria. Deus é o Criador da própria cognição. Deus é o Criador de nossa capacidade de raciocínio, do nosso entendimento. Deus é o Criador desse processo no qual conseguimos saber. Nesse processo, através do qual as coisas de toda a sua criação transitam por meio de informações e podem ser transmitidas, entendidas, percebidas, concluídas. A sabedoria vem de Deus. Tiago, no Novo Testamento, dirá a mesma coisa no capítulo 1. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Salomão pediu a Deus. Quando Deus perguntou a ele, você tem o direito, eu lhe dou, de me pedir uma coisa, e eu te darei. Ele pede sabedoria. E Deus dá a ele mais sabedoria do que a todos os seus contemporâneos. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Então, a sabedoria está vinculada a um alto padrão moral. É claro, aquele que busca entendimento, sabedoria, também pensará as atitudes humanas, os comportamentos humanos, também pensará. A sabedoria não nos desumanizará, não inverterá o processo evolutivo, não nos fará regredir. Pelo contrário, evoluiremos por meio da sabedoria. A sabedoria nos levará avante, à frente. A sabedoria nos fará mais humanos. A sabedoria nos levará a padrões elevados, éticos. A sabedoria nos fará pensar sobre todas as coisas, é claro. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, por meio da sabedoria concedida por Deus, aquele que procura aprender de Deus conseguirá projetar melhor os seus caminhos, as suas veredas, a sua vida será melhor pensada. Ele pesará melhor as consequências de seus atos e escolhas. É claro, ele irá planificar seu caminho de um outro jeito. Será excelente, será diferente, será melhor, será aprimorado. Então,
entenderás a justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas. Exatamente o que tenho dito. A sabedoria nos levará a pensar sobre o que é melhor. Quais são os caminhos que nos fazem mais humanos? Quais são os caminhos que nos fazem mais éticos? Quais são os caminhos que são caminhos de amor próprio, caminhos de altruísmo, de amor ao próximo? É claro que pensaremos, é claro que respeitaremos, é claro que seremos empáticos, simpáticos, é claro. É claro que a sabedoria nos conduzirá na direção de avaliar todas as coisas, as consequências dos nossos atos, os fatos, as histórias dos outros, as consequências dos erros, dos acertos, dos desatinos. É claro, a sabedoria nos levará a ponderar sobre a vida. Evidentemente, procuraremos o caminho da justiça, porque entenderemos como o juízo tem sido aplicado sobre a vida de todos. Claro que procuraremos um nivelamento, porque amando a nós e aos outros, e amando a Deus acima de tudo, não iremos nos conformar com a desigualdade, com as injustiças, com o domínio da maldade. Finalizando, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O resultado final de tanto empenho, de gritar por inteligência, de amar a sabedoria, de procurar, de aceitar, a pensar, o resultado de buscar a Deus pedindo sabedoria, isso tudo vai funcionar, a sabedoria vai entrar no teu coração. Você vai aprender e vai gostar muito disso, porque aprender é muito bom. Desenvolver sabedoria é muito bom. Não estou dizendo que eu sou o cara sábio do planeta, mas quanto mais aprendemos, quando nos deslocamos nessa vida de ignorância na direção da sabedoria e do conhecimento, nos percebemos diferentes, nos percebemos de fato melhores. A sabedoria nos melhora como gente, como pessoa, como humanos, como religiosos, cristãos. A sabedoria nos melhora como profissionais, a sabedoria nos melhora como indivíduos, seres sociáveis, é claro. Que você ame a sabedoria, que você abra seus ouvidos para aprender, que você abra seu coração para entender, que você clame por sabedoria, grite por conhecimento, que você peça a Deus e permita, por meio do conhecimento, uma transformação total do seu ser. Permita. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra poderosa, maravilhosa, divina, tremenda. Queremos aprender, entender, crescer no Senhor, conhecer os teus escritos. É claro que queremos, em profundidade. Então abra nossos ouvidos para que consigamos ouvir. Coloque em nosso coração amor por entender, por conhecer, por aprender. Amor pela sabedoria. Por favor, Pai, nos ajude para que sigamos esse rumo. Eu sei que com isso nossa vida só melhorará. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que a palavra grega filósofo, ela soma phileo, que é amor, sophos, que é sabedoria. Então, filósofo seria alguém
que ama a sabedoria. Que você aprenda a amar, saber, conhecer, aprender. Deus te abençoe. Até amanhã, no próximo episódio.